respirada para começar. Então, boa noite a todo mundo que está chegando agora. Boa noite a galera que já começou com a gente um pouco mais cedo. Queria iniciar hoje falando, né, essa aula vai ser uma aula mais explicativa, né? A gente vai relacionar os movimentos tridimensionais do ser humano e os movimentos que o cavalo gera para que a gente consiga, né, a gente conquiste esses estímulos, né, tridimensionais. Então, a aula de hoje, basicamente, vai ser uma aula que vai tratar do assunto científico, né, das comprovações científicas que essa terapia, né, a ecoterapia, ela pode desenvolver no corpo humano, nos pacientes que usufruem dessa técnica, né, dessa terapia. Bem, todo mundo está me ouvindo direitinho? Minha voz está baixa, minha voz está alta, como é que tá? Queria ver se eu falava um pouquinho mais baixo essa semana, porque na semana passada eu fiquei sem voz. Sexta-feira eu já estava sem voz. Tô com medo, hein? Ninguém tá me respondendo, acho que ninguém tá me ouvindo. A voz tá ok, tá tranquilo, cara. Show. Então, perfeito. Então, para a gravação vai ficar tranquila também. Lembrando que essa gravação vai ficar disponível ao final dessa aula, se bobear até antes da aula de disfunções temporomandibulares, já lá no playlist, tá? Então, se alguém ainda está com dificuldade de assistir às aulas da playlist, fala comigo. Eu, pelo que eu observei lá na playlist, as visualizações foram 0 até agora, pelo menos da última aula. Então, se tiver alguma dificuldade, é só falar comigo. Tá tudo lá. Pode ser que esteja fora de ordem, né? Lá embaixo, mas está tudo lá. Ok, gente? Então, por favor, qualquer dificuldade é só vocês sinalizarem para mim que eu verifico as possibilidades de mudar alguma coisa lá. Vamos lá, então. A começar, eu precisava lembrar um pouquinho a vocês o que é, de fato, os movimentos, são, né, de fato, os movimentos tridimensionais. Lembrando lá no início, quando vocês estudaram anatomia no primeiro período, né, onde vocês estudaram os planos e os eixos, né, na cinesiologia vocês tiveram um reforço dessa matéria, né, desse tópico. Então, só dar uma lembrada rápida a vocês no que significa, basicamente, os planos e os eixos, né? Então, aqui, uma imagem, basicamente, ilustrando 3 planos. Então, aqui de azul nós temos um plano, de roxo nós temos outro plano, e de amarelo nós temos aqui um outro plano. Cada plano desse aqui vai cortar o corpo humano em partes diferentes, né? Perpendicularmente e diferentes. Por exemplo, esse plano azulado aqui, ele vai ser o plano que vai cortar a parte posterior, né, e a parte anterior do corpo. Sabemos, então, que esse plano aqui é o plano coronal, ou, né, mais atualizado, o plano frontal, em azul aqui. Então, para que a gente precisa entender esse plano? Basicamente por conta dos movimentos que apresentam nele. A gente sabe que todo plano vai ter, né, vai gerar movimento, né, nas articulações, relacionando também um eixo que vai ser basicamente congruente ao plano. Então, se o plano vem aqui separando, né, a parte anterior da parte posterior, é bem possível, então, que esse eixo alcance antero-posteriormente esse indivíduo. Então, nós temos aqui movimentos de flexão lateral, ou inclinação lateral, ou desvio lateral, tanto de tronco, pescoço e cabeça, certo? Nós temos também aqui, nesse fulcro, a abdução. Nos punhos, a gente consegue os desvios radiais e ulnares, né? A abdução de quadril e a adução de quadril. Aqui embaixo no tornozelo, a eversão e a inversão. Então, basicamente, são esses movimentos que a gente vai encontrar nesse plano coronal. Então, movimentos que vão fazer uma lateralização e as abduções, né? Principalmente relacionando com as cinturas. Glenohumeral e coxo femoral. Nós temos também
o plano que vai dividir o corpo em dois lados, né? O lado esquerdo do paciente e o lado direito, né? É claro que eu estou mostrando para vocês esquerdo, à direita de vocês, porque nós vamos considerar sempre o paciente como um ponto de referência. Então, na nossa direita é o lado esquerdo do paciente, se ele estiver de frente para a gente, tá? E o lado direito é a nossa esquerda, certo? O lado direito do paciente, nossa esquerda. Então, aqui nós temos o plano sagital separando em dois lados. Não necessariamente dois lados iguais, tá? O plano mediano, ele é um plano que é paralelo ao plano sagital, ele sim vai ser um plano que vai dividir o corpo em duas metades. Eu não preciso dizer duas metades iguais, porque duas metades já significa isso, igual. Metade é 50 para cada lado. Bem, e nós temos um outro plano, sim, né? O eixo que vai cortar transversalmente o plano sagital vai ser o eixo látero-lateral. Ou, em algumas literaturas, você ainda tem o eixo transversário ou transverso, tá? Ele vai ser responsável por por realizar os movimentos de flexão de tronco, né? Para frente, para trás, flexão de cervical, pescoço, para frente e para trás, flexão de cabeça, né? E também as flexões de ombro, permitindo flexão de ombro e extensão de ombro, flexão de cotovelo e extensão de cotovelo, flexão de punho e dedos e extensão dos mesmos. No quadril nós temos aqui, lembrando, a flexão de quadril e extensão de quadril, a flexão de joelho e a extensão de joelho, e nós temos aqui a plante e dorsiflexão, ok? Isso, e os dedos também, né? As flexões dos dedos dos pés também. Isso tudo no plano sagital, com seu eixo respectivo lateral ou transversal. E agora, de amarelo, esse plano aqui, separando a parte superior da parte inferior do corpo, nós temos o plano transversal, que vai ser responsável, né, junto com o seu eixo longitudinal, perpendicularmente, ele vai ser responsável pelas rotações de cabeça, pescoço, tronco, quadril, né? Em flexões de joelho, ele ainda consegue fazer rotações do próprio joelho, você consegue fazer as pronações e supinações aqui da região do antebraço e as rotações, né, de ombro e quadril. Não sei se já falei, mas também permite essas rotações. Então vamos lá, galera. Já lembrando um pouquinho dos planos e eixos e os movimentos, né, de uma forma bem geral, vamos começar a fazer analogia com a marcha humana. Inicialmente, deixa eu fazer aqui vou pegar um desenho em bloco para a gente poder ter uma ideia do que eu estou falando. Primeiro, fazendo o passo, né, com o ser humano, né? Vamos ver se eu acho aqui. Eu acho que é esse aqui. Não é um esqueleto, é apenas uma imagem, né, de blocos, mas vale a pena, né? Ele vai ficar se repetindo algumas vezes, caso contrário eu vou lá e faço repetir. Bem, de qualquer forma, o que nós temos aqui, gente? Nós temos essa imagem mostrando em perfil, né, de frente também, e em diagonal, como que o corpo humano, como que a marcha humana ela se desenvolve. Então, vamos começar pela nossa direita, aonde nós conseguimos observar em perfil, tá? Deixa eu pegar aqui a seta para a gente observar primeiro essa imagem aqui. O corpo está o tempo todo em movimento, os braços, né, dissociando, né, as cinturas sendo dissociadas, enquanto um braço vai para frente, né, do mesmo lado, o membro inferior, a perna do mesmo lado, vai para trás e vice-versa, né? Nós temos aí também o tronco e a cabeça sofrendo oscilações para frente e para trás, ou seja, existe ação de extensão e de flexão o tempo todo na marcha, porque, afinal de contas, a gente precisa iniciar a marcha, então existe uma propulsão, né, o início dessa marcha. E é óbvio que toda vez que nós precisamos deslocar, um pé, né, faz a propulsão e o outro se eleva fazendo balanço até tocar e formar o apoio, que nesse caso vai dar uma leve frenagem no movimento. Então toda vez que a gente propele a força, a cabeça tende a ir para trás,
forçando então o tronco a gerar uma flexão. Toda vez que a gente apoia o pé no chão, a nossa cabeça vai para frente, forçando as musculaturas posteriores tracionarem, né? Forçando as musculaturas posteriores a tracionarem o corpo para trás, em extensão. Isso numa vista aonde conseguimos ver o plano sagital e os movimentos do plano sagital. Flexões e extensões, basicamente. Obviamente que a imagem do meio é uma imagem onde a gente consegue observar uma leve dissociação das cinturas, enquanto o ombro está indo para trás do mesmo lado, simultaneamente a parte do mesmo lado do quadril está se deslocando para frente e vice-versa, e assim do mesmo lado. E observe agora a imagem de frente, tá? Onde nós vamos ter aquele plano frontal, com o eixo atravessando antero-posteriormente. Observe que toda vez que ele desenvolve a propulsão e o apoio, ele precisa não somente de movimentos de extensão e flexão, mas também ele precisa desviar os movimentos para um lado e para o outro, né, por conta da dissociação. Então, você, além de ter um movimento para frente e para trás, a dissociação, você ainda tem movimentos, né, de lateralização do corpo. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de saber, né, se alguém tiver dúvida, abre o microfone e fala comigo, tá? Porque a partir de agora eu vou mostrar também o movimento do cavalo. Então, acho que vai ser interessante vocês entenderem por quê, né, eu estou mostrando a marcha humana, né? Eu acho que esse vídeo está disponível lá na pasta, tá, gente? Tá sim, acabei de observar aqui, a pasta que eu estou usando é a mesma pasta que vocês têm. Vocês podem pegar esse vídeo lá, mas já que não tem ninguém abrindo o microfone, acredito que todo mundo tenha entendido essa imagem. Bem, deixa eu voltar aqui então para a marcha humana. Então, eu mostrei para vocês, né, o que acontece dentro, né, de uma área específica, a oscilação ocorrente, né, durante o movimento. Então, deixa eu mostrar para vocês a análise do andamento do cavalo. Vou pegar aqui uma análise normal, primariamente, ok? Tem no YouTube esse vídeo aí, tá, gente? Eu coloquei lá na playlist lá um vídeo, né, do YouTube. A legenda, não existe legenda, né? A linguagem é francesa, mas o que eu quero mostrar para vocês nessa imagem? Primeiro, preciso saber se vocês conseguem ver a imagem acontecendo sem fragmentação. Caso tenha alguma fragmentação, eu vou tentar passar pelo YouTube, mas acredito que não tenha muita diferença. Ela está fragmentada ou vocês conseguem observar o movimento do cavalo, gente? Dá para observar. Dá para observar? Perfeito. Dá para observar sim. Perfeito, então. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês vejam? Bem, conforme o cavalo vai andando, ele também, para iniciar um andamento ou uma andadura, ele precisa fazer uma propulsão, e essa propulsão vai ser através das patas traseiras, tá, gente? Então, toda vez que ele gera uma propulsão, eu quero que vocês percebam a flexão de tronco, né? E para vocês observarem a flexão do tronco, vocês vão precisar observar o movimento de cabeça. Então, é claro que enquanto eu vou explicando, eu vou falando aqui, né? Essa imagem vai se repetindo algumas vezes e vocês vão tendo uma ideia do que eu estou falando, tá? Então, toda vez que ele faz uma propulsão, né, quando a pata empurra o chão, empurrando o corpo do cavalo para frente, é necessário que, para que haja um equilíbrio do animal, ele faça uma flexão de cabeça e tronco, né? Essa flexão de cabeça e tronco acontece com o ser humano também. A gente repara o movimento do cavalo quando ele nos impulsiona para cima e para baixo com essa flexão. Quando ele toca a pata dianteira no chão, da mesma forma que aconteceria com a gente, ele gera um tipo de frenagem, fazendo com que a cabeça do animal faça uma extensão, permitindo, então, um retorno desse movimento, descendo a região dorsal do animal.
tá? Além disso, o que nós conseguimos observar é que o cavalo ele também se desloca cruzando as patas traseiras e dianteiras, fazendo uma diagonalização. Essa diagonalização permite um movimento de lateralização. Observe essa imagem por cima. Observe como ele faz inclinações de tronco para um lado e para o outro. Nós usufruímos desse movimento sendo jogado para um lado e para o outro. Assim como para cima e para baixo, como foi visto anteriormente, esse movimento permite que o cavalo empurre, né, o nosso corpo para um lado e para o outro. E é claro que quando ele inicia, né, a propulsão e, obviamente, toca o chão, formando uma frenagem, o nosso corpo tende a ir para frente e para trás o tempo todo. Importante a gente saber que, como eu falei já anteriormente, existem alguns cavalos que, apesar de fazerem esse mesmo movimento, eles são mais sutis nos movimentos. E para a gente que vai trabalhar com biomecânica, que vai trabalhar com estímulos motor, é mais interessante pegar um cavalo que não seja tão sutil. Pelo contrário, é mais interessante pegar um cavalo que a gente consiga observar os movimentos que ele faz. Sendo assim, a gente consegue observar que todos os movimentos que ele gera, ele consegue transmitir para a gente. E a gente acaba reagindo a cada estímulo que ele promete. Quando ele propele a força, né, o peso dele, nós em cima, tendemos a cair para trás. O que nos torna, o que faz a gente não cair? É justamente a musculatura flexora, né, do tronco, abdominal, as musculaturas do quadril, então nosso pescoço. Então todos esses movimentos que vão acontecendo permite que o nosso corpo reaja em flexão. Mas imediatamente a esse corpo reagir em flexão, o cavalo já tocou a pata dianteira no chão, permitindo que haja uma frenagem rápida. Então, nosso corpo vai para frente. Nesse momento, é necessário que as musculaturas posteriores busquem novamente nosso corpo para trás. E isso vai acontecendo para frente e para trás, e visualizando de cima, vai acontecendo também com a lateralização. E essas duas funções, essas duas ações, permitem que a gente consiga fazer uma dissociação em cima do cavalo. Uma dissociação de cinturas. Esse estímulo que o cavalo transmite para o ser humano, para o praticante ou o paciente, é mais intensa do que o próprio movimento que realizaríamos se nós estivéssemos andando ao passo, sem o cavalo, né? Em marcha, né? Nós andando sem a ajuda do cavalo. Para nós que temos condições adequadas, perfeitas de marcha, basicamente o trabalho do cavalo seria uma atividade física, seria uma forma das pessoas adquirirem um pouco mais de força muscular no tronco, afinar a cintura, perder barriga, porque é um estímulo muito forte, muito intenso que o cavalo gera. Mas para os pacientes, obviamente, apesar de a gente conseguir tudo isso com os pacientes, o paciente ganha um pouco mais com isso. Por que eu falo isso, gente? Porque o paciente, ele que vai encontrar esse tipo de trabalho, ele vai precisar de um estímulo que ele não consegue gerar, muitas das vezes, claro. Pacientes com alguma alteração motora, né, com algum déficit motor, pode se apropriar dos movimentos do cavalo para conseguir trabalhar esses estímulos proprioceptivos e esses estímulos de reação, de queda, né, de antiqueda. Então, observe que, do ponto de vista científico, a gente consegue provar que o cavalo facilita o movimento, né, do paciente com déficit neuromotor e, basicamente, trata o paciente sem que a gente precise fazer qualquer tipo de manipulação. É óbvio que a gente faz, né? A gente facilita também, dependendo do tipo de paciente, estando ao lado do paciente, auxiliando esse paciente e auxiliando essa terapia, ok? Então, antes de eu fechar esse arquivo, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto. Caso contrário, eu sigo adiante, mostrando outros vídeos, né?
Caso contrário, eu posso deixar para o final e vocês perguntam no final também. Então, seguindo aqui, para não perder muito tempo, né? Vou fechar essa imagem aqui. Vou voltar lá no nosso slide. Então, nós conseguimos ver aqui, verificar a análise, né, da marcha humana, naqueles bonequinhos. A gente conseguiu verificar a análise do andamento do cavalo, certo? E também, junto com a marcha humana, a gente fez uma análise da marcha humana, tá? Então, seguindo aqui, o que mais nós precisamos entender em relação a esses movimentos, né? Como nós observamos no filme, né, no vídeo, né, do cavalo se movimentando, e obviamente como vimos também no filme daqueles bonecos se movimentando, nós precisamos estar posicionados perfeitamente no centro de gravidade desse animal em relação ao nosso centro de gravidade, né? O que é isso, galera? Centro de gravidade, basicamente física, né? A gente estudou isso, né, em cinesiologia. É importante, né, relembrar essas condições da cinesiologia. Por quê? Porque é justamente através do centro de gravidade que nós vamos ter uma condição mais adequada da nossa postura, obviamente, e da forma com que nós realizamos a nossa marcha. E, obviamente, também precisamos determinar e identificar aonde fica o centro de gravidade do animal, porque nós precisamos somar junto ao animal uma massa única. E para ser um movimento adequado, ser um movimento perfeito, é importante que o centro de gravidade esteja alinhado com o centro de gravidade da outra massa. Ou seja, nosso centro de gravidade tem que estar alinhado com o centro de gravidade do cavalo. Nós já sabemos que em uma posição ereta, o nosso centro de gravidade passa através da coluna até o quadril. E é distribuído através dos membros inferiores. Certo? Então, nós percebemos isso já no nosso centro de gravidade. Já no cavalo, o centro de gravidade ele é um pouco mais difícil de perceber, porque existe um tórax, né, e um pescoço, uma cabeça com um peso relativamente grande em relação à garupa, né, do cavalo. Então, esse centro de gravidade tende a não ficar no meio aqui, entre as patas. Ele tende a ficar localizado mais próximo das patas dianteiras. Então, o centro de gravidade passa justamente na região dorsal do cavalo, justamente aonde a sela do animal fica, justamente aonde nós sentamos na sela e, obviamente, conseguimos compartilhar do mesmo centro de gravidade, formando uma massa, não prejudicando nem o cavalo e nem a transmissão de estímulos motores para o nosso paciente. Então, isso é importante a gente levar em consideração para trabalharmos também no cavalo. Não adianta nada a gente colocar o paciente montado no pescoço, como eu já vi, né? Um paciente montado no pescoço do animal, porque a abertura de perna era insuficiente para conseguir passar no tronco do animal. Se a abertura é insuficiente, nós precisamos trabalhar antes da abertura, fazer um alongamento nos adutores desse paciente, para que esse paciente possa subir no cavalo de forma mais adequada. E isso é possível, tá? Já vi também pacientes sentados na garupa do animal. Então, assim, não vai usufruir tanto dos movimentos laterais e muito menos dos movimentos de elevação e depressão, né, do tronco do cavalo. Justamente aqui na região dorsal do animal é que a gente vai ter essa ação, próximo da região lombar. Carlos, de lado também não, né? Oi, Patrícia. De lado também não, né? De lado, não é uma coisa proibida, né? Vamos dizer assim. Por quê? Às vezes o que você quer trabalhar com o paciente é justamente um fortalecimento das musculaturas laterais, né? De flexão lateral. Então você pode fazer o paciente sentar de lado no cavalo. Lembra na época que as sinhazinhas, elas com aqueles vestidos longos, elas precisavam montar no cavalo e elas só ficavam sentadas de lado? Então isso pode acontecer se nosso objetivo, por exemplo, é trabalhar um fortalecimento mais intenso de tronco.
fazendo o trabalho virando para um lado e para o outro. Nós podemos virar o paciente, inclusive, de costas, né? Fazer o paciente olhar para a garupa do animal, né? Aí o paciente vai estar andando de costas enquanto o animal faz o seu movimento normal. Nós podemos. Só que nós precisamos levar em consideração que tudo isso tem que ser feito no centro de gravidade do paciente, do animal, e com o nosso centro de gravidade. Então, Patrícia, sentar de lado pode, né? Dependendo do que você quer trabalhar com o paciente. Às vezes o cavalo está parado e você pode fazer um abdominal no paciente, fazendo o paciente descer até o outro lado do animal. Mas isso aí é apenas uma modalidade e uma proposta terapêutica. Mas, de forma geral, precisamos respeitar esse centro de gravidade. Tá legal? Se formos sentar de lado, é importante que a gente consiga projetar o centro de gravidade no centro também de gravidade do animal. Beleza, Patrícia? Valeu. Foi. Então, seguindo aqui, o que acontece aqui nas condições proprioceptivas, gente? A gente sabe que existe ações, né? Quando a gente fala de ações para cima e para baixo, a gente sabe que existem ações de coaptação, né, e de decoaptação articular. Só lembrando o que é uma coaptação e uma decoaptação. Quando a gente fala de coaptação, a gente fala de ou seja, mais próximo, né? Aproximação, e aptação, no caso, seria encaixe. Então, toda vez que nós aproximamos, geramos um encaixe, né? Isso acontece normalmente quando pressionamos um segmento contra o outro, acontece em cima do cavalo, quando o cavalo está começando a subir. Um minutinho só, gente. Então, Vanessa, por que os jockeys eles inclinam levemente o tronco em direção à cabeça dos cavalos? Isso acontece porque o cavalo ele vai iniciar uma propulsão de salto, tá? Em grande parte, quando é salto, e se o jockey não conseguir jogar o seu corpo para frente, ele não vai ter força suficiente, além de desequilibrar o cavalo, para desenvolver junto com o cavalo aquele movimento. Então, ele precisa fazer essa projeção anterior do corpo em relação ao cavalo. Em uma corrida, ele joga o corpo para frente por duas condições: equilíbrio do cavalo, porque o cavalo está em velocidade de aceleração, né? E além disso, a aerodinâmica, né? Então, quanto mais ele se inclina, né? Obviamente ele faz isso jogando também o quadril para trás, então ele faz uma inclinação de tronco, mas ele joga o quadril para trás e baixa o seu tronco, fazendo então uma aproximação do cavalo. O cavalo corre e ele consegue fazer movimentos de flexão e extensão sem precisar se preocupar em cair do cavalo. Estamos falando de uma condição esportiva, tá, Vanessa? Isso vai acontecer somente para respeitar a lei da inércia, né? Então, quando você inicia uma pedalada e você quer correr, normalmente o que você faz? Você joga seu corpo sobre o guidão da bicicleta para conseguir mais velocidade e conseguir mais equilíbrio. É o que acontece também no jockey. Eles não estão ali se beneficiando dos estímulos do movimento do cavalo, pelo contrário, eles têm que se tornar penas, plumas em cima do cavalo, para que o movimento, para que a competição seja a melhor possível. O cavalo tem que correr com uma pessoa em cima dele e, dessa forma, desenvolver movimentos próprios do cavalo sem que ele se preocupe com o movimento errado do jockey. Então, o jockey ele precisa o tempo todo fazer os movimentos, como é que eu posso dizer, um controle de amortecimento em cima do cavalo para que o jockey não prejudique os movimentos rápidos do cavalo, tanto na corrida quanto nos saltos. Vanessa, eu consegui te responder com relação aos jockeys? Show. Qualquer coisa,
Estamos às ordens. Então, lembrando aqui, voltando aqui sobre a coaptação e decoaptação, quando você tem uma elevação do tronco, né, da pessoa, né, já que o cavalo está empurrando a pessoa para cima, existe ali uma aproximação articular de todas elas, seja a articulação do quadril em relação às vértebras e uma em relação à outra, até alcançar as áreas mais altas. Então, você tem ali uma coaptação, aproximação. Quando essa aproximação acontece, as musculaturas estabilizadoras elas geram mais tensão. Isso por conta da coaptação. Então, basicamente, as musculaturas tônicas elas ficam mais ativadas durante os momentos de coaptação, de compressão articular. E, obviamente, quando há a descida, né, quando há o movimento de descida, a articulação, o que você tem é justamente o quê? Uma decoaptação. Você tem um afastamento dessas duas articulações. Isso vai ativar uma outra musculatura, que vai ser justamente as musculaturas fásicas. Então, quando nós queremos, por exemplo, nos pendurar numa barra, as musculaturas que vão ter mais tensão são as musculaturas, no caso aí do cotovelo, né? As musculaturas flexoras. É o bíceps que vai estabilizar a articulação do cotovelo, impedindo que haja uma luxação, uma subluxação do cotovelo. Se você fosse apoiar a sua mão, o seu corpo sobre uma mesa, você faria uma aproximação, uma coaptação. Então, as musculaturas estabilizadoras seriam aquelas de padrão extensor. Ok? Isso, então, permite que as musculaturas, tanto fásicas quanto tônicas, sejam ativadas. Tá legal? Durante o movimento, então nós temos aí, além dessas coaptações e decoaptações, junto com o balanço do animal, nós temos aí movimentos articulares fisiológicos, como é o caso do deslizamento, né, e o rolamento, como já estudamos em fisiologia e em recursos terapêuticos manuais. Alguns alunos dessa turma já tiveram, inclusive, essa aula comigo, em cinesioterapia, em cinesiologia e propedêutica 2. Então, seguindo aqui, né, o trabalho aqui. Então, quando falamos da rotação, né, do nosso tronco, nós estamos falando basicamente da dissociação de cintura, vale a pena a gente levar isso em consideração. E durante a montaria, isso acontece de forma muito mais forte, como eu falei anteriormente. Então, imagina que para cada vértebra que você consiga fazer a rotação, você faça, durante a dissociação de cintura, uma rotação de 5 graus de vértebra. Significa que em cima do cavalo você vai ter uma rotação de 8 graus. Isso é bom, por um lado, porque você vai estimular muito mais as ações de rotação e dissociação. Mas, por outro lado, vocês podem, né, dependendo se o paciente tiver uma hérnia, vocês podem prejudicar mais o paciente. Então, uma hérnia, né, discal, ela é uma contraindicação relativa na ecoterapia, ok? Então, vale a pena a gente saber que o movimento do cavalo em pacientes com hérnias, né, principalmente as extrusas, elas são contraindicadas na ecoterapia. É importante saber isso, tá, gente? Quando eu falo de movimentos em 5 graus, é claro que eu não estou falando do tronco inteiro. Eu estou falando de uma vértebra em cima de outra vértebra, uma a uma, formando aí uma ação de quase 100 graus de rotação, levando em consideração várias coisas, como cabeça, cervical, tórax, lombar. A cervical e a lombar são as mais flexíveis, o torácica aí é a menos flexível. Gabriel, seja bem-vindo. Não precisa pedir desculpa não, cara. Fica tranquilaço. Depois você pega o que eu já falei lá na playlist, tá, cara? Essa matéria aí é uma matéria legal aberta para eu cobrar em prova, para eu fazer perguntas da prova, tá? Mas pega assim, dá mole não, que hoje a aula é quase que 5 ou 6 questões de prova. Que eu já fiz, inclusive. Tá bom? Então, seguindo aqui. Agora, eu quero muita atenção de vocês, tá, gente? Eu quero muita atenção de vocês. Muita. E preciso da participação de vocês, tá? Tudo que vocês escreverem no chat, ou tudo que vocês falarem, abrindo o microfone,
vai ser importante, tá? É muito importante que vocês entendam essa parte, porque eu vou fazer associação com tônus muscular, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos entender o que significa cada palavra dessa que está aí, né? Nós temos aí 3 palavras que, de repente, vocês já ouviram em algum momento, né? Antepista, na verdade, nós podemos encontrar como antepistar, ok? É o ato, né, de pisar, né? Nós temos aí o sobrepistar e o transpistar. Vamos fazer a separação das palavras e vamos entender o que cada uma significa. Antepistar. Quando falamos de pistar, né, serve para todas as palavras, pistar é pisar e formar pegada, né? Então, é a mesma coisa que pista, né? Ah, eu tenho uma pista sobre alguém, eu encontrei uma pista no chão que vai nos levar até uma prova. Então, nós temos ali uma pegada, né? E essa pegada, ela vai ser a marcação, no caso do cavalo, da pata dianteira. A pata dianteira vai ser a marcação referencial, vai ser a referência para que nós consigamos determinar que tipo de frequência de passo esse cavalo tem. Então, quando nós falamos de antepistar, nós falamos de um cavalo que pisou com a pata dianteira e, ao passar com a pata traseira, ele pisa antes da marca deixada pela pata dianteira. É importante que vocês tenham entendido isso que eu acabei de falar, tá? No desenho aqui nós temos uma figura, uma marca, né, de uma ferradura a cinza, certo? E uma marca de ferradura escura. A ferradura cinza vai caracterizar a pegada da pata dianteira, a marca da pata dianteira. E a figura, né, essa figura de ferradura escura, preta, vai determinar a pata, literalmente, a pata traseira do animal. Então, levando isso em consideração, a pegada da pata dianteira está antes ou depois da pata traseira? Professor, você pode repetir a pergunta, por favor? A pegada realizada pela pata dianteira vai estar antes, nessa imagem aqui, tá? Nessa daqui. Vai estar antes ou depois da pegada, da pata? Vanessa disse que é antes. Antes. Paola também disse que é antes. Mais um e eu dou continuidade. Eu vou chutar antes, Carlos, mas eu não estou com dúvida. Então vamos Porque lá. se ele faz a marcação das pegadas, a dianteira ela sempre vai estar na frente, né? Antes da pegada, não? Nem sempre, né? Nem sempre. É aí que eu quero que vocês me acompanhem comigo. É claro que, nesse caso, eu coloquei de propósito a primeira imagem, né, mostrando isso, né? A pegada vai estar antes da pisadura da pata traseira, certo? Nesse caso, nós temos aqui um cavalo com frequência de passo antepistar, ok? Porque ele vai ter a sua pegada antes da pata traseira. A pegada da pata dianteira vai estar antes, quando o cavalo pisar no chão, ele vai pisar antes da pegada, certo? Agora, se nós estivermos falando, né, de uma pata que vai pisar, uma pata traseira que vai pisar em cima, literalmente em cima da pegada da pata dianteira, então nós estamos dizendo que esse cavalo está pisando sobre a pegada. Então, nesse caso, a frequência de passo vai ser uma frequência de sobre a pegada, sobre pistar. Tudo bem?
Então, ela vai estar sobre, nem antes, nem depois. Carlos, explica para mim a antepista de novo, porque me embolou. Não, vamos lá. Antepistar. A pegada está antes da pata que pisou já no chão, ok? Da pegada dianteira. Eu acho que eu tenho um videozinho aqui para mostrar isso melhor. Deixa eu ilustrar para vocês. Vamos ilustrar. A melhor forma que tem é ilustrando. Então vamos lá. Ela vai se repetir algumas vezes e isso vai permitir que a gente discuta mais. Então vamos lá. Eu quero que vocês observem que a pata dianteira pisa no chão, ok? O que eu ver aqui, gente? Vamos de novo. Vamos lá, vou pausar aqui. A pata pisou, certo? Quando a pata da frente pisa, eu vou dar um play rapidinho até a pata sair do chão. Saiu. Ela basicamente deixou uma pegada aqui. A pata traseira pisou no chão. Tá? Mas ela pode pisar exatamente em cima da pegada deixada por essa pata aqui. Ele pode ter pisado um pouco antes, ou ele também pode pisar depois da pegada deixada pela pata dianteira. Ana Luzia. Agora foi, porque eu vi a imagem, consigo visualizar, né? A melhor coisa que tem é a gente ter uma imagem, é ilustrar. É realmente bem diferente. Bem diferente. Então, vamos lá. Bem, posso tirar o vídeo? Pode sim. Show. Então, vamos lá, vamos voltar para a aula. Então, aqui o que nós temos é justamente a pata dianteira pisando, ok? E a pata traseira, logo em seguida, pisando também. Só que, dependendo, né, do tamanho do cavalo, do tamanho do passo do cavalo, nem sempre ele vai pisar em cima da pegada, da pegada dianteira. Ele pode pisar antes, porque tem a perna curtinha, não consegue alcançar a pegada. Ou, se tiver a perna muito longa, ele pode ultrapassar a pegada e pisar depois da pegada. Né? Transpassar a pegada, transpistar. Então, antes de eu dar continuidade, eu preciso saber, alguma coisa não ficou? Porque se não ficou, o momento é agora, galera. Show. Agora sim, nós vamos relacionar o que é frequência alta, média e baixa, apesar de já estar escrito aqui. Quando você pisa antes da pegada, você tem passo curto, né? Para você alcançar uma distância, já que você tem passo curto, é necessário que você dê mais passadas para alcançar a distância pretendida. Então, você tem uma grande quantidade de passadas até você alcançar essa distância. Nós poderíamos fazer o seguinte, poderíamos colocar 3 pessoas, uma pessoa de 1,50 m, uma pessoa que tenha lá o seu 1,80 m, e botar uma pessoa de 2 metros de altura, né? Com as suas devidas proporções em relação aos membros inferiores. É correto eu afirmar que a pessoa de 1,50 m vai dar menos passos do que a pessoa de 2 metros em uma distância de 2 metros. 2 metros de altura, em uma distância de aproximadamente, 10 metros? Vou fazer a pergunta de novo, tá, galera? É correto afirmar que uma pessoa de 1,50 m consiga dar menos passos em 10 metros de sala em relação a uma pessoa de 2 metros de altura?
Não, eu acho que Não é não. correto. Paola, perfeito. Não é correto. Afinal de contas, a pessoa mais baixa, com a perna mais curtinha, vai precisar andar mais, dar mais passos até alcançar essa sala de 10, essa área de 10 metros. Já a pessoa de 2 metros tem passos largos, então ele vai precisar de menos passos para alcançar o outro lado desses 10 metros. Perfeito. Então, olha só. Quanto maior é a quantidade de passadas, maior é a frequência, tá? Então, quando se fala de frequência, se fala de eventos, a quantidade de eventos em um determinado intervalo. Então, nós podemos dizer que uma pessoa de 1,50 m vai dar 20 passos em 10 metros. Ou seja, quantidade de passos, frequência, 20, em um intervalo, 10 metros. Já a pessoa de 2 metros, né, vai dar aproximadamente uns 12 passos para terminar. Então, a frequência, no caso, é 12 em 10 metros. E, obviamente, que nós temos aí o do meio, né, que eu não falei, que é justamente o meio termo, né, aonde nós podemos dizer que é a frequência média. Então, nós temos o cavalo que vai dar passos curtos com frequência alta. Um cavalo que vai dar passos médios, que vai fazer uma sobrepistada, né? E um cavalo de passos longos, a ponto de ultrapassar a pegada com passos longos, tornando, então, uma baixa frequência, uma menor quantidade de frequência. Então, nós temos alta frequência, média frequência e baixa frequência. Mais uma vez eu pergunto, tudo bem até agora? Para eu poder continuar? Tudo ok. Show de bola. Agora eu vou fazer a relação, vou fazer uma associação com o tônus muscular. Tá legal, galera? E, obviamente, eu quero que vocês entendam que isso vai ser basicamente referencial para falarmos sobre estímulos proprioceptivos, estímulos de tônus e tudo mais. O que acontece entre os 3 pontos, tá? Entre os 3 tipos? Qual cavalo eu preciso, se eu for uma pessoa muito relaxada, uma pessoa muito hipotônica, o que eu preciso, que tipo de cavalo eu preciso para conseguir melhorar esse tônus? O que eu preciso? Lembrando aí dos estímulos, certo? Proprioceptivos. Que tipo de cavalo eu preciso? Professor, o senhor falou que os cavalos que são mais usados, acho que, se não me engano, são manga larga, não sei. O quarto de milha é o mais usado. Uhum. Mas, sim, o quarto de milha, ele pode ter suas variações de frequência também, tá? Todos os cavalos, eles podem ter variações de frequência. Então, sim, tem cavalos que vão dar passinhos mais curtos, né? O quarto de milha é um passinho mais curto, um quarto de milha com passos médios e um quarto de milha com passos longos. Isso pode acontecer, tá? Então, eu posso ter só quarto de milha no meu centro de ergoterapia. Mas eu preciso, necessariamente, isso é uma condição sine qua non, que haja pelo menos 3 tipos de frequência ali, naquele ambiente. Então, um cavalo quarto de milha, ele pode desenvolver um tipo de passo, um tipo de frequência. Então, eu vou precisar de um outro cavalo que desenvolva outro tipo de frequência e um terceiro que tenha uma frequência diferente dos outros tipos, para poder tornar um diferencial, né? A frequência, ela vai ser um diferencial no tratamento relacionado ao tônus muscular, certo? Então, quando eu falo de tipo de frequência, eu não estou falando de raça de cavalo, tá? Eu estou falando do cavalo. Por exemplo, nós somos seres humanos, e tem seres humanos de 1,50 m, seres humanos de 2 metros de altura, né?
apesar de não sermos raça, né? Mas vamos considerar que nós todos somos da mesma raça. Só uns mais baixinhos e outros um pouco mais altos. E Vanessa, o pônei não é um cavalo, um equino aceitável na ecoterapia, por conta do tipo de andamento, de andadura que ele vai desenvolver. Ele não vai ter aquele passo, né, diagonalizado. Então, a gente não usa pônei, tá bom? Fala, Ana. Então, mas essa frequência, a gente vai avaliar como, por exemplo, lá, né, porque tem o veterinário, né, que ele que deve avaliar essa questão de frequência. E a porque gente já que pode... falou que não, né, a gente não vai olhar para a raça do cavalo, eu queria saber como é que a gente pode avaliar esse tipo de frequência. Ótima pergunta. Lembra o vídeo que eu fiz com você, que eu mostrei para você, o último vídeo? Sim, sim. Então, quando você pega um cavalo, você coloca uma pessoa em cima para montar, pode ser o próprio cavalariço, inclusive, pode ser o próprio um auxiliar lateral, mas a pessoa que vai ficar embaixo vai acompanhar o passo, né, do animal para perceber aquilo que nós vimos nas pausas. Se a pata se a pegada vai bater antes da pisadura posterior, ou se vai ficar logo embaixo da pisadura posterior, ou se vai ficar logo depois da pisadura posterior. Nós conseguimos observar isso. Observando isso, nós determinamos, olha, esse cavalo aqui, a característica dele é uma característica de, por exemplo, pisou antes da pegada. É uma característica antepistar, uma frequência alta. Então, esse cavalo aqui é um cavalo de frequência alta, tá? Vamos dar um nomezinho bonito para ele e vamos considerar isso aqui uma frequência alta. Aí vamos pegar um outro cavalo, tá? E vamos verificar. Pô, esse cavalo também tem frequência alta. Poxa, eu preciso de um cavalo que não seja assim. Então vamos pegar um outro. E vamos escolher até que a gente consiga encontrar 3 cavalos com frequências diferentes. Nós temos essa capacidade. Nós temos essa habilidade. Podemos fazer isso, porque nós é que vamos escolher o cavalo a ser trabalhado com determinados pacientes. Nós é que elegemos o cavalo. Então, nós é que precisamos saber se o cavalo ele é correspondente ou não. Tá? Não é necessariamente o veterinário. O veterinário pode até dizer, ó, esse cavalo aí é antepistar, pode ficar tranquilo que eu já fiz aqui a análise, mas a gente precisa fazer a análise, porque pode ser que não seja um antepistar, tá? Essas falhas podem acontecer, mas nós podemos detectar isso tranquilamente. Tá bom, Ana? Foi? Foi sim, professor, obrigada. Então, assim, por que eu perguntei, né, se eu sou uma pessoa totalmente hipotônica, por que eu perguntei qual dos 3 tipos, né, de frequência eu usaria? Porque lembra das ações, dos estímulos neuromuscular? Toda vez que você gera uma quantidade alta de estímulo, né, uma frequência alta de estímulo, seja ela através de tapings ou seja através, né, de música, né, de alto ritmo, uma música de alta frequência, né, tons muito altos, tudo isso vai gerar na gente uma irritabilidade. Então, assim, se eu estou muito deprimido, hipotônico, eu acho que não vai rolar para melhorar o meu ânimo ouvir uma sofrência, né? Um sertanejo sofrência. Porque eu vou ficar mais deprimido ainda, vou lembrar mais ainda do amor da minha vida que me deixou e que seja, vai me deixar mais para baixo. Então vale muito mais a pena pegar um Luan Santana que está cantando o quê? Meteoro, que tem uma frequência muito mais acelerada. Então aquilo ali vai deixar a gente mais estimulado. É uma frequência mais alta. Estou dando exemplo como música, né? Estou dando a música como exemplo. Sim, o ritmo, ele gera uma frequência. Agora, a frequência na música é o tom. É o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, quanto mais alto o tom, maior a frequência. Então, quanto maior a frequência, maior é a possibilidade da gente estimular. Mas é claro que o ritmo também entra nessa, né? O cavalo, conforme vai andando em sua frequência, ele vai gerando também um estímulo, um ritmo.
Então, Vanessa, na verdade, você tem aí não somente o ritmo, né, de cadência, mas nós temos também a quantidade por intervalo dessa frequência. No caso, seria a própria frequência. Então, observe que se você quer ficar um pouco mais estimulado, acordado, vale muito mais a pena você passar por um estímulo mais acelerado. E um estímulo mais acelerado é gerado por aqueles que têm maior quantidade de passos, no caso, o cavalo. Então, se eu sou hipotônico ou eu estou deprimido, eu vou pegar, então, um ritmo mais alto, uma frequência mais alta. Nesse caso, se fosse falar do cavalo, que é o caso, a gente utilizaria o cavalo de antepistar. Se eu estou no meio termo, obviamente, eu mantenho aquilo que nós queremos. Se é subir mais um pouquinho o tônus ou descer um pouquinho mais o tônus. Então, eu vou para alto ou para baixo. Se eu não quero nem ganhar, nem perder, eu mantenho, pego lá uma frequência média. Mas agora, se eu estou muito irritadíssimo, se eu estou muito agitado e eu preciso me acalmar, então vamos pegar uma música que me faça relaxar. Vamos pegar um cavalo que os seus movimentos possam trazer um embalo diferente para a gente. Então, uma frequência mais baixa seria mais adequada para baixar um pouquinho o nosso ritmo tônico, nossa condição tônica. Então, percebam que, dependendo, né, das condições tônicas do paciente, nós vamos ter que escolher de forma muito precisa qual cavalo, qual frequência de passo do cavalo nós vamos adotar para aquele tratamento. Então, mais um passo foi dado, eu preciso saber se vocês pegaram. Eu posso tomar o sim, o silêncio como... Ô, Carlos. Oi. Então, quer dizer, se o paciente não for nem hipertônico, nem hipotônico, a gente pode usar qualquer um dos 3 cavalos, é isso? Não, absolutamente. O que acontece é o seguinte, digamos que nós pegamos um paciente que está com seu tônus adequado, mas é um paciente que não pode ficar irritado. Então, a gente não pode escolher o cavalo de alta frequência, porque isso pode irritá-lo. Então, é mais fácil a gente trabalhar com ele na média, né, ou na baixa. Mas, também podemos, e aí tudo através de avaliação, Patrícia. Na verdade, quando a gente elege um cavalo para o paciente, a gente faz tudo isso na base de uma avaliação. Né? O paciente ele tem um tônus normal, ele é normotônico. Pô, mas vamos lá, qual é a variação, qual é a flutuação dele, se há flutuação, para onde que ele vai na maior parte das vezes, se é para mais, se é para menos. Então, tudo isso a gente precisa adequar na avaliação para poder eleger o cavalo corretamente. Então, se ele tem uma normotonia, na verdade, a gente precisa levar em consideração se a gente aumentar, se ele vai ficar irritado, ou se a gente abaixar, ele vai ficar entediado. Dependendo daquilo que temos de informação, a gente vai escolher um ou outro. Ou a gente escolhe o meio termo. Não temos o objetivo de aumentar, nem de abaixar, vamos escolher o meio termo, o de frequência média. Pegou, Patrícia? Sim, agora entendi. Valeu. A Vanessa fez uma pergunta muito legal, tá? Antes de eu responder, Vanessa, deixa eu verificar uma situação aqui. Tudo bem. Beleza. Tá ok. Então, olha só aqui, ó. Esse último slide responde, inclusive, a sua pergunta, tá, Patrícia? Para se obter melhor resposta do tônus muscular do praticante, deve-se avaliar as condições desse músculo, primeiramente, né? Para poder escolher o cavalo adequado. Então, basicamente, seria isso, né? De forma bem resumida, tá? Agora, a Vanessa fez uma pergunta em relação aos pacientes de síndrome de Down. Vanessa,
como tudo na vida existe exceção, toda regra tem exceção, não vai ser diferente no nosso trabalho com a ergoterapia. Os pacientes com síndrome de Down, apesar de apresentarem um tônus baixo, o que de cara a gente pensa, pô, se ele tem um tônus baixo e queremos aumentar o tônus dele, pô, vamos botar um cavalo de alta frequência, né? Esse é o nosso pensamento primário. Não seria nem de média, Vanessa, né? Mas eu nem sei por que você levou isso em consideração, mas eu fiquei curioso. Porque eu olhando para um paciente, antes de colocar um cavalo de alta frequência, eu ia eleger um cavalo de média frequência só para saber como ia ficar a endurance desse paciente durante o tratamento. Então eu estou curioso para saber por que você escolheu essa opção aí da frequência média. Mas explicando, e obviamente você está correta, tá? Podendo... Ah, show de bola, show de bola. Então, Vanessa, você está exatamente no caminho certo. O paciente de síndrome de Down, além de ter as suas cardiopatias, né? Isso provoca uma resistência física mais baixa, faz com que ele se canse muito mais rápido. E claro que um estímulo mais alto, né? Uma frequência mais alta, vai estimular mais e vai cansar mais. Então, apesar da gente precisar de um estímulo alto para aumentar o tônus, a gente tem que levar em consideração que meia hora em cima de um cavalo é muita coisa e vai esgotar o paciente a ponto do paciente começar a dormir em cima do cavalo ou se ficar irritadíssimo porque está muito cansado. Então, poxa, eu quero que aumente o tônus, mas vamos fazer isso de forma progressiva. Se precisar, é capaz até da gente colocar um cavalo de baixa frequência e ir subindo com ele conforme a gente vai percebendo a resistência física dele. E aí sim, nós temos condições suficientes de lidar com as eleições em relação aos cavalos. Então eu posso, de início, começar com um de meio, sobrepistar, que é a frequência média, e se eu perceber que ele está aguentando dentro de um limite, eu mantenho essa frequência média. Conforme eu vou percebendo uma melhora na endurance dele, eu vou começando a pensar em eleger um cavalo de frequência alta, afinal de contas, queremos que ele aumente seu tônus. Então, o seu pensamento é correto, tá legal? Inclusive, eu gostaria até, apesar de não ter mais esse tempo, já são 8h40, 8h45, eu queria até discutir o contrário, né? Quando a gente pega um paciente TDAH, né? Hiperativo, no caso, né? O que a gente faz com um paciente hiperativo, que é muito agitado? A gente tem que baixar a frequência desse paciente, mas, como ele é hiperativo, ele pode ficar entediado com a frequência baixa. Então, vale a pena, da mesma forma que o síndrome de Down, começar com um cavalo de mesma frequência do paciente e ir reduzindo, progredindo para um cavalo de baixa frequência para conseguirmos conquistar o paciente, né, com o transtorno déficit de atenção por hiperatividade, e ao mesmo tempo garantir que esse paciente permaneça fazendo o tratamento. Então, observe, para toda regra há exceção. Então, nesse caso aí, tanto o paciente com síndrome de Down, apesar de precisarmos de um estímulo alto, a gente tem que começar do basal. O paciente com hiperatividade, apesar de querermos baixar o tônus e o ritmo desse paciente, a gente tem que pensar em fazer isso acompanhando ele. É a mesma história, né? Quando eu vou no cinema, quando eu vou no plaza, no shopping para ir no cinema, eu não vou para ver loja, né? Então, se eu tiver com minha esposa lá e quiser ir no cinema, eu não posso deixar minha esposa entrar em todas as lojas. Se isso acontecer, eu vou ficar irritado. Ela está muito lenta para mim e eu vou perder a sessão. Então, ela tem que me acompanhar, porque senão eu vou perder a paciência. Eu vou ficar irritado. O objetivo era eu poder assistir o filme. Então, eu imagino que, sim, Vanessa, eu também faria uma progressão. Perfeitamente. Perfeitamente, nessas condições. Agora, quando o paciente é cinético, normalmente ele apresenta uma resistência física melhor. Você pode partir direto para o objetivo, né? Um hipertônico, ou um discinético com flutuação tônica, para hiper, por exemplo, eu pego um cavalo com baixa frequência. Um paciente de cinético com flutuação tônica para hipo, ele precisa subir seu estímulo, então já pega um cavalo de alta frequência, entendeu?
Vanessa, nesse caso, dá para a gente poder interferir diretamente com o estímulo. Isso é importante a gente discutir, porque é o diferencial na hora de eleger o cavalo para o paciente. Tá? No centro de ecoterapia, isso vai ser o fator diferencial do resultado do nosso tratamento. Tá legal? Galera, eu precisava falar aqui rapidamente sobre as leis de Newton. Pelo menos da terceira lei de Newton, né? Que fala sobre ação e reação. E eu expliquei para vocês já, né, numa aula em que eu falei sobre o solo arenoso e o solo mais compacto, sobre essa lei. Então eu vou falar bem rápido para vocês entenderem como que a gente vai escolher esses solos dependendo do nosso paciente. Então é claro que, de acordo com a lei de Newton, a terceira lei de Newton, toda ação ela vai promover uma reação, certo? Que vai ser igual ou até maior, com direção contrária. Então, se é areia fofa, né, essa lei de Newton, você vai receber uma reação menor, porque você tem um amortecimento ali. Se for areia compacta, terra batida, você vai ter uma reação igual ou maior. Então, o estímulo gerado de ação muscular, contração rápida, vai ser maior. Então, é bom a gente entender que na areia fofa, o estímulo proprioceptivo ele é menor, ok? E na areia batida, na terra batida, perdão, o estímulo proprioceptivo ele é maior. Beleza? Só relembrando, reajustando o que eu falei lá na aula de infraestrutura, né? Quando eu falei sobre a areia, né, e o solo compacto. A ação proprioceptiva aí, ou seja, a resposta muscular, ela é mais rápida na terra batida, porque ela precisa de uma contração imediata para sustentar aquela articulação. Já numa terra fofa, numa areia fofa, a musculatura ela vai ser exigida com mais intensidade, mas com menos velocidade. Ela vai se ajustando conforme o impacto vai acontecendo. Tá ok? De forma resumida, é isso, mas eu expliquei mais na nossa segunda aula. Foi na segunda aula que eu falei sobre isso, tá? Então, basicamente é isso, tá, galera? A aula de hoje, basicamente, foi fechada com essa terminologia. Na semana que vem é feriado, tá, gente? Então, só lembrando a vocês, a gente não vai ter o nosso encontro virtual, nossa aula ao vivo, mas no dia 14 estamos aí de volta para as aulas. Lembrando que o dia 14 é a aula que precede a nossa prova do dia 21 de setembro. Tá ok, gente? Então, nós temos aí feriado, próxima aula, dia 14, a gente vai falar um pouquinho sobre... Oi, Ana, pode falar. Você quer VT, Ana? Gabriel. Bem, Ana, se você não quer VT, eu vou deixar o VT aí por conta de presença, por conta de participação, tá? Até porque o oitavo período deve estar lotado aí de TCC para fazer. Então, por que eu vou prejudicar mais vocês? Vocês não merecem isso. Todo mundo de acordo ou alguém quer fazer VT?